Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A Austrália é um continente conhecido por sua beleza natural, praias arenosas, desertos e, em algumas partes, áreas de mata. Ao mesmo tempo, a Austrália é um dos países mais urbanizados do mundo, com megacidades como Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Snaper Point é uma área de conservação australiana localizada perto da praia de Fraser Park, perto de Catherine Hill Bay, em New South Wales. A área ao redor de Cape Snaper Point atrai turistas aventureiros que escalam em busca de fotos inesquecíveis, pois é composta inteiramente de rochas vulcânicas íngremes e desiguais. No dia 24 de abril de 2016, às 10h30, um grupo de caminhantes que andava ao pé do promontório notou algo grande flutuando na superfície da água. Eles relataram a descoberta às autoridades. A polícia chegou ao local e removeu um pacote desconhecido. Ao examinar o achado na costa, descobriram o corpo de uma mulher desconhecida com múltiplos ferimentos, indicando que a vítima havia sido brutalmente agredida. Ela não foi identificada de imediato, mas as notícias a descreveram como uma mulher asiática, com idade entre 20 e 35 anos, de estatura média. 5 anos antes, um grande aeroporto na província de Sichuan, no norte da República Popular da China, despediu-se de uma jovem de 20 anos chamada Milang em meio a uma chuva torrencial. A garota se despediu com lágrimas nos olhos de sua amada mãe. Após a morte de seu pai em 2008, sua mãe se tornou a pessoa mais próxima dela. Ela voou de sua terra natal, China, para a distante Austrália, onde sonhava estudar desde a infância. 11 horas depois, o avião pousou em Sydney. Foi a primeira vez que me fez uma viagem tão longa sozinha, mas ela estava ansiosa para realizar seu sonho, então superou facilmente qualquer dificuldade. Ela foi recebida no aeroporto por sua própria tia e seu filho, que era apenas 2 anos mais novo que me. O estado mais antigo e mais populoso da Austrália é New South Wales. 1 em cada 3 australianos vive em seu território. Foi aqui que me passou seus primeiros anos depois de se mudar para cá. Desde que chegou à Austrália, me viveu feliz com sua tia de 48 anos, o jovem marido de sua tia, Derek Barré, e com seu primo em sua casa de campo. A garota tinha um quarto privado onde passava quase todo o seu tempo livre. Me adorava ler e desenhar, então passava horas em seu quarto dedicando-se aos seus hobbies favoritos. Para facilitar sua vida em outro país, me mudou seu nome para Michelle. Michelle Lang se matriculou na Universidade de Tecnologia de Sydney, onde estudava com sucesso economia e gestão de hospitalidade. Michelle era muito inteligente e motivada. Ela não tinha medo de nada novo e fazia novos conhecidos com facilidade. Como muitas garotas de sua idade, ela frequentemente postava fotos nas redes sociais, onde bebia coquetéis com amigos, além de fotos de passeios extremos em lugares perigosos. Por natureza, Michelle era uma pessoa aventureira, que poderia facilmente viajar para roubar de férias e regularmente fazia viagens de um dia ao redor de New South Wales. Nas últimas semanas, ela postou vídeos do West Head Lookout, perto do porto de Sydney, fotos da praia Resolute, ao norte da cidade, do Parque Nacional Ku-ring-gai Chase e da Praia Vere, na costa sul. Em 13 de junho de 2013, ela visitou Snaper Point, onde tirou uma foto corajosa na beira de um penhasco e postou essa foto profética em sua conta do Instagram. Michelle se destacava nos estudos, fez novos amigos e encontrou um emprego de meio período. Desejando arranjar sua vida pessoal, Michelle se comunicava regularmente com rapazes em sites de namoro e ia a encontros experimentais. A garota tinha uma vida ativa e ocupada, onde assistia às aulas durante o dia e, depois, corria para o trabalho. Nos fins de semana, ela sempre encontrava amigos e visitava lugares incomuns. No dia 21 de abril de 2016,
Michelle se encontrou com uma amiga no shopping. Almoçaram juntas, fizeram algumas compras, e depois Michelle pegou um trem na estação de trem. Ela desceu na estação central por volta das 16h30 e nunca mais foi vista. 2 dias depois, Derek foi à estação de trem para encontrar sua esposa, que havia retornado de uma viagem de negócios. A tia de Michelle perguntou a Derek sobre sua sobrinha, e ele disse que não a havia há 2 dias. Derek Barrett estava desempregado há muito tempo, então ele frequentemente ficava até tarde no computador e acordava apenas à tarde. Portanto, era óbvio que ele poderia não ter visto Michelle, mas a situação era tal que ninguém havia visto Michelle desde 22 de abril, e seu telefone estava desligado. Depois de ligar para todos os conhecidos e amigos de Michelle, a tia ficou ainda mais preocupada. Ela inspecionou o quarto da garota, mas estava em perfeita ordem, como sempre. Após verificar o laptop da garota, a família concluiu que Michelle não havia retornado do seu encontro e que talvez algo tivesse acontecido com ela. A ausência de Michelle era bastante incomum, pois ela estava em contato diário com amigos e familiares, tanto na China quanto na Austrália. No dia seguinte, a tia de Michelle e seu marido, Derek, foram à delegacia e registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Eles também relataram o desaparecimento de Michelle Lang à Embaixada da China. No dia 24 de abril de 2016, o corpo de uma mulher não identificada, envolto em um saco plástico, foi encontrado por um grupo de turistas em Snaper Point. Enquanto os parentes de Michelle na China e na Austrália a procuravam, os canais de notícias locais transmitiram uma reportagem sobre o corpo da mulher encontrado. Um esboço compilado da vítima transmitido na televisão não deixou dúvidas de que Michelle havia sido encontrada. A polícia levou 3 dias para identificá-la após fazer um esboço dela. A partir desse ponto, Michelle Lang foi oficialmente listada como uma pessoa desaparecida. Foi iniciada uma investigação. Depois de entrevistar parentes próximos que viviam com Michelle, a primeira teoria foi que Michelle havia sido atacada por um desconhecido com quem ela planejava se encontrar naquele dia. As câmeras de segurança restauraram os movimentos da garota no dia do desaparecimento, mas nas câmeras de vigilância e no curto trajeto de trem, Michelle estava sozinha. Segundo seus amigos, ela não tinha planos de se encontrar com ninguém naquele dia e estava com pressa de voltar para casa. A revisão das redes sociais e das mensagens da garota não confirmou a presença de um jovem com quem ela poderia se encontrar. A versão sobre um perseguidor secreto que poderia ter cometido o crime não foi confirmada. Os resultados do exame forense eram aguardados. A autópsia confirmou que o corpo de Michelle tinha múltiplos ferimentos. Ela provavelmente tentou se defender do agressor e sofreu várias facadas. O chefe da polícia, o inspetor Georg Juba, disse que a interpretação da situação era que Michelle havia sido brutalmente agredida antes de sua morte. No entanto, ela foi vista a caminho de casa e não saiu para nenhum outro lugar. Então, quem poderia tê-la atacado com tanta atrocidade? O inspetor também destacou que, muito provavelmente, o agressor havia escolhido deliberadamente uma área muito isolada de um lugar tão bonito. Afinal, o corpo foi encontrado em uma área frequentada por turistas e pescadores, mas o local era um tanto isolado. A perícia descobriu que o corpo de Michelle Lang estava na água há, no máximo, 48 horas, e mais provavelmente muito menos, o que significa que o corpo havia sido descartado recentemente. O inspetor-chefe de polícia disse que, embora o local onde o corpo foi encontrado estivesse longe da entrada do Parque Nacional, havia um estacionamento perto da atração turística, então era possível que o corpo tivesse sido levado até lá de carro. Os detetives de homicídios estudaram as câmeras de vigilância e as câmeras de trânsito para determinar os últimos movimentos de Michelle Lang. Eles continuaram a contatar os familiares, amigos e colegas de trabalho em busca de mais informações. Além dos esforços de busca, continuaram as entrevistas com parentes e conhecidos na esperança de reconstruir um quadro dos eventos e estabelecer uma imagem completa dos relacionamentos na família onde Michelle vivia.
O inspetor Gary Jubila afirmou com certeza que, a partir de todas as informações coletadas sobre Michelle, ela era muito responsável, sempre mantinha contato com sua família, informando onde estava indo, então havia sérios receios de que algo tivesse acontecido com ela. No entanto, por 2 dias, nenhum dos familiares percebeu que a garota estava desaparecida, ou simplesmente não quis perceber. A polícia chamou Derek Barré para interrogatório, como a última pessoa a ver Michelle viva. Os investigadores ficaram céticos em relação aos relatos de Derek sobre a vida noturna e longos cochilos durante o dia, então ele foi reinterrogado. Os investigadores começaram a fazer perguntas sobre seu relacionamento com Michelle e pediram que ele se lembrasse da última vez que a tinha visto. Incapaz de suportar a pressão do interrogatório, Derek se recusou a responder à pergunta e exigiu um advogado. Esse comportamento estranho e incerto gerou várias dúvidas, e Derek foi preso como suspeito. No entanto, a prisão tinha fundamentos. Na véspera do interrogatório, os investigadores verificaram o sinal do celular de Derek e descobriram que ele estava na mesma área onde o corpo de Michelle foi encontrado no dia 24 de abril. Quando a polícia obteve as imagens de vigilância de um estacionamento que capturou um carro que correspondia à descrição do veículo de Derek Barré nas primeiras horas da manhã de 24 de abril, não havia dúvida de que ele estava lá. Derek negou e afirmou até o último momento que era apenas uma coincidência e que o carro não era dele, mas as imagens eram claras o suficiente para provar sua presença no estacionamento. A polícia acusou um homem pela morte de Michelle Lang, de 25 anos, cujo corpo nu com múltiplos ferimentos de faca foi encontrado em um poço na costa central de New South Wales. Um homem de 27 anos foi preso e acusado de assassinato. A notícia da prisão e da acusação contra Derek deixou toda a família de Michelle em choque. A polícia falou com a mãe de Michelle, que estava devastada pela notícia da morte de sua filha. Ela correu para Sydney para ver a cena do sonho e da morte de sua única filha. A mulher ainda não conseguia compreender a morte. Derek Barré, de 27 anos, casado com a tia de Michelle Lang, foi acusado de assassinato após a polícia divulgar imagens de vigilância que capturaram sua última ida às compras no Distrito Central de Negócios de Sydney, no dia 21 de abril, e sua volta para casa. As imagens mostram Michelle fazendo compras no Pitt Street Mall antes de embarcar em um trem na estação de St. James para uma viagem até CSY, no sudoeste de Sydney. A polícia acredita que Michelle voltou para sua casa em CSY à tarde, onde vivia com seu tio, tia e primo. Presume-se que ela tenha sido assassinada em sua própria casa. Lembre-se de que a autópsia revelou que Michelle tentou se defender do agressor e foi esfaqueada várias vezes em defesa, totalizando mais de 30 facadas. Imagens de CCTV acreditam ter capturado um veículo entrando no Parque Nacional Lake Moamorique por volta das 7 horas da manhã de 24 de abril. A polícia afirma que o corpo de Michelle Lang estava dentro do veículo. Apesar de Derek Barré estar detido e acusado, a investigação continuou. Gradualmente, outros detalhes dos últimos minutos de vida de Michelle Lang vieram à tona. Com base nesses detalhes, outras acusações foram feitas, incluindo 5 acusações de abuso indecente, 2 de instalação de dispositivo de filmagem e assassinato. A investigação revelou que o suspeito tinha um interesse sexual doentio em sua jovem sobrinha. Quando o celular de Derek Barré foi apreendido e entregue aos especialistas para análise e recuperação de dados previamente excluídos, os arquivos encontrados no telefone não deixaram dúvidas de que ele não apenas estava envolvido na morte de Michelle, mas também tinha um interesse doentio nela. Foi revelado que Derek havia instalado uma câmera escondida no banheiro compartilhado, escondida atrás de produtos de higiene pessoal, e regularmente revisava as filmagens. O telefone também continha imagens tiradas pouco antes da morte de Michelle. Seguindo essas imagens, ficou evidente que Michelle havia retornado para casa em 21 de abril, por volta das 17 horas, e, por volta da meia-noite, enviou sua última mensagem de texto pelo telefone e não foi mais ouvida desde então. No meio da noite,
Derek Barrett começou a colocar seu plano diabólico em ação. Ele entrou no quarto de Michelle novamente quando ela estava dormindo para realizar a agora costumeira filmagem e satisfação, mas a garota acordou e Derek a atacou. Ele a amarrou e colocou fita adesiva sobre sua boca para mantê-la em silêncio. O pervertido a manteve amarrada à cama por 2 dias e a abusou periodicamente. Nas fotos em seu telefone, os investigadores viram Michelle amarrada e nua, deitada na cama com um olhar de horror no rosto. No entanto, nessas fotos, Michelle ainda não tinha os ferimentos que causaram sua morte. A última foto de Derek foi tirada por volta das 8 horas de 23 de abril, e, naquele momento, Michelle ainda estava viva. Durante o dia 23 de abril, o enteado de Derek voltou para casa 2 vezes e não ouviu os gemidos silenciosos de Michelle. Derek estava tomando banho na época. As câmeras de vigilância determinaram que Derek saiu do apartamento 4 vezes para jogar o lixo fora. Presumivelmente, nesse momento, Michelle já estava morta, e Derek, após tomar banho e lavar os vestígios de sangue, limpou completamente a casa, escondendo os rastros do crime e o desaparecimento de Michelle. No dia 24 de abril, às 7 horas, Derek dirigiu até Snapper Point. No caminho, parou em um posto de gasolina, onde comprou bebidas e encheu o tanque do carro. Foi lá que ele foi capturado pelas câmeras de vigilância. Ao chegar em Snapper Point, ele se livrou do corpo de Michelle e tirou algumas fotos por volta das 9 horas. Depois disso, Derek visitou seus pais, que não notaram nada incomum em seu comportamento, e depois voltou para casa para esperar o retorno de sua esposa com total tranquilidade. Ele relatou várias vezes que não tinha visto Michelle, que a garota não havia retornado para casa, e cinicamente acompanhou sua esposa até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. No dia 29 de junho de 2016, ocorreu a primeira audiência do tribunal. O advogado de Barrett, Bill Fitch, disse ao tribunal local de Burwood que Barrett se declarava inocente e que estava tão chocado e perturbado com a morte de Michelle quanto o resto da família. Amigos e familiares de Michelle Lang estavam no tribunal lotado, mas Derek Barrett não precisou estar presente. Ele apareceu mais tarde por meio de videoconferência. O fato é que, no dia anterior, o réu relatou que não se lembrava de muita coisa nas horas antes de matar Michelle Lang porque havia consumido drogas ilegais no dia anterior. Ele também disse ao tribunal que tinha apenas vagas lembranças da viagem de 2 horas até Snapper Point, onde jogou o corpo de Michelle Lang do penhasco. Com base nisso, antes de comparecer à audiência do tribunal, Derek Barrett foi examinado por um psicólogo. No entanto, o psicólogo forense Dr. Richard Farst contestou as alegações do réu de perda de memória. Ele testemunhou e considerou Derek Barrett mentalmente apto para ser punido com toda a extensão de sua sentença. O Dr. Farst testemunhou que as drogas que o suspeito estava tomando não causavam perda de memória. O médico afirmou que todas as suas ações foram claras e intencionais, desde o assassinato até a disposição do corpo. O respeitado psiquiatra forense Dr. Richard Farst também afirmou que o QI, a concentração e a memória de Derek Barrett estavam dentro dos limites normais. Ele também não acreditou nas alegações de Barrett sobre perda de memória e disse que o número de feridas de faca indicava tendências sádicas, em vez de lapsos de memória e agir por emoção. O psicólogo também rejeitou a alegação de Derek Barrett de que ele não sentia atração sexual pela vítima. Ele amarrou, amordaçou e esfaqueou a garota 30 vezes, mas Derek Barrett alegou não se lembrar disso. O Dr. Richard Farst também disse ao tribunal que o acusado fingiu amnésia para mitigar sua responsabilidade pelo crime, após alegar que não se lembrava do período em que apreendeu e matou Michelle Lang. Falando no julgamento, Derek Barrett tentou explicar seu crime alegando que era viciado em drogas ilegais. No entanto, esse fato também foi contestado pelo Dr. Farst, que apontou que a alegação de Derek era autodestrutiva, pois era óbvio que o suspeito havia ganhado peso durante esse período. O juiz Wilson disse que, em seus 30 anos como advogado de defesa criminal,
nunca tinha visto uma pessoa dependente de drogas ilegais com sobrepeso. Mas, infelizmente, não havia nada sincero no comportamento de Derek Barré na sala do tribunal em Sydney. O comportamento de Derek Barré no tribunal dava a impressão de um psicopata. Seu crime não foi resultado de uma noite de bebedeira, mas escolhas de vida ou abuso infantil. Em agosto, em uma audiência de novo julgamento, Derek Barré se declarou culpado de assassinar e sequestrar Michelle Lang, além de entrar 2 vezes em seu quarto enquanto ela dormia e fazer vídeos. Ele também admitiu ter tirado 19 fotos explícitas de Michelle Lang pouco antes de sua morte. Barré disse que não conseguia se lembrar do período de 48 horas durante o qual matou a garota, incluindo limpar a cena do crime e se livrar do corpo, porque estava sob a influência de substâncias ilegais. Ele disse que suas únicas lembranças eram de uma discussão, sangue no banheiro e o rosto aterrorizado de sua sobrinha gritando para ele. No entanto, a juíza Wilson disse que não acreditava que Derek Barré estivesse dizendo a verdade sobre sua perda de memória, nem que ele estivesse realmente arrependido pelo que havia feito. A família Lang se consolou enquanto Derek Barré enxugava as lágrimas, dizendo-lhes que merecia viver e que isso nunca deveria ter acontecido. Ao proferir a sentença, a juíza Ellen Wilson foi ainda mais longe, dizendo que foi um ato depravado e sádico cometido por uma pessoa em posição de confiança com a senhora Lang. Enquanto a juíza detalhava as fantasias e ações de Derek Barré diante de uma sala de tribunal lotada, ele olhava para o chão. Ele não estava mais apreciando a atenção, e ficou claro que ele não conseguiu enganar ninguém. Obviamente, os eventos que ocorreram devem estar gravados em sua mente, mas o assassino alegou que eram apenas flashes em sua memória porque ele havia consumido drogas 1 ou 2 dias antes. Ele nunca vacilou uma vez nas sessões do tribunal, repetindo o nome da vítima várias vezes. Falando ao tribunal, o inspetor-chefe Gary Jubelin, da Unidade de Homicídios da Polícia de New South Wales, disse que o crime foi horrível e sem sentido. Do ponto de vista investigativo, é bom que tenhamos justiça, mas não há alegria em um caso como este, disse ele. A juíza Ellen Wilson sentenciou Derek Barré, de 28 anos, a 34 anos e 6 meses de prisão por seu crime, com uma pena máxima de 46 anos. Ele será elegível para liberdade condicional em 2050. Barré não mostrou emoção ao ser sentenciado. A mãe de Michelle, Sra. Zhang, agradeceu às comunidades chinesa e australiana pelo apoio em um momento em que ela está sofrendo muito. Ela também agradeceu à polícia de New South Wales, incluindo o detetive-inspetor Gary Jubelin da Unidade de Homicídios, por investigar a morte de sua filha. Um fundo foi criado para pagar o funeral de Michelle Lang e para apoiar sua mãe quando ela retornar à China. No entanto, a triste história de Michelle Lang não terminou aí. 4 anos após o crime, eventos inexplicáveis ocorreram em uma família. Uma mulher frequentemente visitava sua mãe idosa e, em uma dessas visitas, encontrou-a sentada em uma cadeira na cozinha com um dispositivo USB desconhecido em mãos. Quando a filha conectou o pendrive ao computador, viu que continha vídeos gráficos e fotos de conteúdo obsceno e entrou em contato com a polícia. O pendrive continha 9 arquivos de vídeo que duravam mais de 1 hora e 13 arquivos com fotos de Michelle Lang sendo abusada pouco antes de ser assassinada em 23 de abril de 2016. A mulher não tinha nenhuma conexão discernível com Derek Barré, morava a cerca de 6 quilômetros de sua antiga casa em CSY, e não se sabe como o pendrive foi parar em sua casa. A polícia conseguiu combinar as fotos com as que Derek Barré excluiu de seu telefone antes de sua prisão, em uma tentativa de esconder seus crimes da polícia. Em 2020, Derek Barré foi acusado de uma série de delitos sexuais após os vídeos de abuso de Michelle Lang serem encontrados no pendrive. Em novembro de 2019, a polícia e os promotores admitiram estar em um impasse em relação à descoberta do dispositivo, o que levou às novas acusações. O promotor Hugh Baker disse ao tribunal que a mulher idosa com demência estava confinada em casa e só saía para o quintal. Não há explicação para como o pendrive foi parar nas mãos da mulher em sua casa em Stratfield, disse Baker ao tribunal.
Com base em novos fatos e evidências, Derek Barrett teve sua sentença estendida sem liberdade condicional, após as imagens encontradas por acaso revelarem a extensão total de seu abuso contra Michelle antes de assassiná-la. Esse segredo horrível e depravado, encontrado por acaso nas mãos de uma mulher idosa em um subúrbio arborizado de Sydney, resultou em mais anos de punição merecida para o criminoso condenado em sua já longa sentença. Amigos e conhecidos homenagearam Michelle Lang nas redes sociais chinesas e australianas. Toda a história quer ser resumida, desmembrada em seus componentes, para que possamos nos aproximar e entender se é possível, mudando a cadeia de eventos, evitar bullying, medo e crime. Obviamente, Derek Barrett, desempregado, não tinha nada para fazer. O jovem estava na fase ativa da puberdade e força física, deitado no computador o dia todo e noite, sem fazer nada, e os demônios tomaram conta de sua alma podre. Talvez, se ele estivesse trabalhando, não teria forças ou desejo para a luxúria, mas, nesta história, a preguiça de Derek, a pena de Michelle e a indiferença de seu primo desempenharam um truque cruel que custou a ela 2 dias de humilhação, medo e dor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.